Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo pro Figuraças. Aqui é o nosso Baderna, onde a gente faz um bate-papo. E hoje aqui com presenças aqui ilustres, presenças mais velhas, né? Pessoas lá do tempo, né? Não é quando Jesus Cristo nasceu, por exemplo, Marcelo Guerra. Como você tá, Marcelo? 51. 51 é uma boa ideia. Do meu lado direito, lá no extremo direito, Zeca Panzer. 61, gente. 61, por que é Panzer? Panzer não é teu sobrenome, né? Não. É um apelido que eu ganhei por... Tanque de guerra? É. Daqueles da Segunda Guerra, não? Isso. Que é velho da Segunda Guerra. E aqui, o customizador Hiro, do Hiro Customs. Tudo bem, Hiro? Bom, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre pintura. Aquele cara que quer dar um tapinha na figura, aquele cara que quer pintar alguma coisa ou para melhorar ou para fazer uma correção. Marcelo Guerra, você já conhece, trabalha na Air Studios. Pinta e borda lá, é o brocha da Air Parei Studios. de bordar, já te falei. É a brocha da Air Studios, que já começou com plastimodelismo, já contou um pouco do passado, aquele passado nebuloso que ele tem. Zeca, como é que você começou com esse negócio de customização? Então, eu também venho do mundo do plastimodelismo, mas antes mesmo já fazia coleção de figuras, gostava. E aí eu comecei a fazer customização também de figuras. Legal. Hiro, tua biografia aí, você pode contar? Tem alguma coisa nebulosa ou tá fácil? Não, tá fácil. Como é que você começou esse negócio de customização? Eu comecei com as minhas mesmo. Isso é pra tua coleção? É, pra minha coleção. E você tinha uma outra atividade e aí começou de brincadeira e agora a tua atividade principal? Ou como é que foi esse negócio? Comecei com curso de desenho. Aí depois eu comecei a fazer escultura de biscuit. Aí depois eu fui procurando os materiais. Bacana. E agora você vê, Hiro tem fila tem fila de pedidos lá. Esse ano não dá mais pra pedir nada, né? Não. Marcelo Guerra, como é que você veio parar na Air Studios? Na Air Studios, eu conheci o Renan quando eu trabalhava na Gulliver. Ele pediu para me apresentar ele para fazer uma restauração para ele de um dinossauro do Jurassic Park, 1:16, mas claro, né? Sim, porque ele é fã de Jurassic Park, né? Agora, pro cara que quer começar a pintar lá, quer dar um acabamento, que sugestão, Zeca, para as ferramentas necessárias para o cara que quer começar a brincar com esse mundo, quer começar, às vezes, fazer uma correção numa figura, mudar a pintura da figura? Então, para mudar a pintura, eu acho que ele tem... Primeiro é o material, né? Eu acho que ter pincéis que tenham a condição de que ele facilite o trabalho dele, isso é importante. Tintas no mercado realmente existem várias maneiras, vários tipos de tinta. Eu, por exemplo, agora uso, para fazer minhas customizações, eu estou usando tinta à base de água, por exemplo. Certo? Mas depende para o que você vai usar. A base de água, por exemplo, já não serve. Então precisa olhar muito... Depende do escopo do que você quer fazer. Do escopo do que você quer fazer. Hiro, você vê, o pincel do Guerra tá mais ou menos. Como é que tá o teu pincel? O que você precisa de ferramentas aí? Que ferramentas tu sugere pro cara que quer começar? Qual que é o primeiro passo aí? Então, pra mim é pincel. Eu pego o pincel macio, que é o de pelo de Marta. Que ele fica mais fininho na hora de fazer detalhe. Então, isso é um bem fininho pra você... E você acha que pro cara que vai começar é melhor ter um pincel fino? Tem que ser um pincel bom. Tá. Tem que ser de pelo de Marta. Vários tamanhos, desculpa, vários tamanhos de tamanhos. pincel. Porque para você fazer algum detalhe, você precisa de um pincel bem fininho. Para você fazer um outro tipo de pintura um pouco mais solta, você precisa de um pincel maior para espalhar melhor a tinta. Que é o dry dependendo brush. da área que você vai cobrir, entendeu? Então tem que ter um jogo de pincéis, né, que a gente fala, bacana. Eu acho que isso aí é um bom... ajuda bastante. Porque às vezes o cara, ele se decepciona porque ele compra um pincel errado. Aí ele vai tentar fazer um negócio... Lógico que ele vai conseguir o resultado. Isso é errado e de marca ruim também, porque é melhor você ter poucos pincéis, mas bons. Não adianta comprar um monte de marca. Mas quanto custa um jogo de pincel? Isso aí geralmente vem um jogo, é individual? Não, normalmente a gente compra, eu compro separado. O material faz muita diferença no resultado final. No meio artístico, esse negócio faz diferença. E material importado é bem mais caro, né? Tem pincéis que eu compro da Winsor & Newton, por exemplo. Os caras fabricam pincéis desde o século XIX. R$80 um pincel 3 zeros. Porém é o que vale a pena se você quer um bom trabalho. Faz diferença. Você consegue fazer um trabalho honesto, bem feito, com um pincel mais barato. Mas um pincel de qualidade, além de durar mais, você gasta R$80 uma vez, mas se você cuidar bem, dura anos, né? Tá vendo? O pincel do Marcelo Guerra é o mais barato. Ainda deu uma discussão. Vou continuar com o Guerra aqui, depois eu volto pro lado direito.
Essa história do pincel, o aerógrafo, tem gente que fala assim, tem que ter um aerógrafo. Como é que você vê Depende do isso? acabamento. Tem certas tintas que você não consegue aplicar no pincel. Tinta automotiva, por exemplo. Só dá para aplicar com aerógrafo. E numa figura, antes de você fazer a pintura, você fez a customização toda, você precisa aplicar um primer. Não só para a tinta aderir bem, mas para você ver defeitos. O primer geralmente é um tom cinza fosco, você consegue ver defeitos, ver detalhe. E só dá para aplicar legal no aerógrafo. Zeca, pro cara que chegou agora, que nem eu, assim, pegou meio desprevenido, como é que é essa história do aerógrafo aqui, que é um compressor? Que tamanho tem um bicho desse aí? Como é que é essa O história? aerógrafo, na realidade, ele é uma caneta que vem o ar comprimido nela e borrifa a tinta. Tem um compressor que... Tem um compressor que faz o ar comprimido chegar a ela, tem um filtro, às vezes não tem, o pessoal usa um negócio de dentista, mas aí não tem o filtro, pode entrar umidade na tinta, e você não controla a pressão também, porque tem uma pressão. E aí tem duas ações o aerógrafo. Tem o aerógrafo ação simples e o aerógrafo ação dupla, né? O ação dupla é quando você apertando um botão em cima e puxando, tem uma agulha dentro que ela vai para trás. De acordo com que ela vai e que você puxa, você tem a borrifação da tinta. Ou sai mais tinta ou sai menos tinta. Então você consegue fazer cabelinhos, tracinhos finos. Isso é mesmo com o aerógrafo, dá pra fazer detalhes. Porque a impressão que eu tinha é que o aerógrafo fosse um negócio grosseiro pra você pintar algo. Contrário. Ele é como se fosse uma pistola de pintar carro, só que é uma caneta. Ele faz traços do detalhado. Fio do cabelo. Consegue fazer. Legal. Faz degradê, né? Ô, Hiro, no teu caso aí você usa muito aerógrafo. Tem algum segredo para usar o aerógrafo, para comprar um aerógrafo? Qual que é a tua sugestão? O meu aerógrafo é nacional. É da GAT. E para o cara que nunca usou um aerógrafo, tal, precisa de uma técnica, precisa fazer um curso, ou você acha que o cara, na tentativa e erro, consegue chegar lá? Na tentativa e erro consegue, mas eu vi vídeo na internet. Você é meio autodidata, foi procurando o assunto. Hoje em dia já tem vídeos na internet. Na minha época era autodidata mesmo. Comprava o aerógrafo, amigo, e sai. Na coragem. Sai fazendo. Acerta, entope, limpa, até ficar bom. Não é que nem esses vídeos de porcaria que a gente faz aqui. Mas, falando tipos de tinta, eu sei que tem diversos tipos, a gente conversou um pouco antes. Meu amigo Guerra, qual que é o tipo de tinta que você sugere para o cara que quer começar Alguma tinta à base de água, mas não necessariamente um guache, por exemplo. É a base de água, mas não tem nenhuma resistência, você não pode nem colocar a mão. O ideal é tinta acrílica. Tinta acrílica, tipo acrylex mesmo. Que ela adere bem no plástico e tem resistência. Ela pega, não sai com água. Se você molhar, ela não vai sair. Ainda mais eu que Principalmente passar o primer antes. Tá. Ainda mais eu que costumo limpar minhas figuras lá com Scotch Brite, veja, porque fica limpinho, fica branquinha as figuras, né? Não há tinta que resiste. Até automotiva, sabe? Hiro, que tinta você usa lá e o que você sugere pro cara que tá começando aí? Eu uso tinta vinílica. Tinta vinílica. Que ela não sai. Tá. Até na articulação é difícil de sair. E usa um primer também, não? Não, a tinta vinílica já adere mais rápido, né? Ela dura. Que é uma tinta desenvolvida para brinquedo, né? É para você manusear, é para brincar, ela aguenta manuseio. Dependendo do brinquedo, só que no Brasil, por exemplo, a tinta vinílica ela vem nas cores primárias. Você tem que fazer uma mistura lá. Tem que misturar todos os tons. Isso que você quiser. A pessoa tem que ter uma mínima noção de mistura de cores. Puta, mas começa com um negócio, começa com o gato subindo no telhado, aí você tem que comprar pincel, o tipo de pincel é a tinta. Curso de tem que ter um desenho, investimento. Essas tintas você acha em casa de serigrafia. Ela é muito usada em serigrafia, a tinta vinílica. Só que tem que comprar solvente, né? Que ela é bem específica. Pô, mas aí é muita coisa, Hira. Vou já comprar um pincel. Eu queria só dar uma pintadinha, entendeu? E o problema das tintas vinílicas é o cheiro, ela é muito forte. Por isso que ela adere bem. O solvente dela é muito, muito forte. Uma pergunta, as figuras da Iron, que tipo de tinta se usa? Normalmente eu uso automotiva. Mas por quê? Tem alguns acabamentos que não dá pra fazer nem com tinta vinílica, nem com tinta acrílica. Por exemplo, a armadura do Homem de Ferro. Aquele brilho, tipo, parece uma maçã do amor. Só existe tinta automotiva. Existe um clear, que a gente chama, que é a base de água. Mas não fica tão bem feito. E tem que ser aplicado com aerógrafo. E quando vem da China também é com tinta automotiva? Eles dizem que é. Deve ser, porque a resistência da tinta fica muito maior. Né? Entendi. Zeca, pro cara que quer ousar e quer tentar começar uma pintura e tal, tua sugestão aí pro cara que vai começar agora? Então,
Não precisa ter medo, eu acho que é o seguinte... Pega uma figura bucha para tentar primeiro? Exatamente, pega a figura... Por exemplo, eu comecei muito também tentando corrigir figuras que vieram mal pintadas. Isso é uma coisa que é bacana para você começar. Assim, ou então quebrou que acontece também, uma articulação, o cara vai mexer, quebrou. Entendeu? Aí entra em outra coisa também, que é refazer aquela peça, aí você tem que dar um retoque de pintura. Começar assim, tranquilo. Tinta, por exemplo, essas tintas à base de, que nem ele falou, automotivas, tal, para pintar com pincel, entendeu? Não é muito aconselhável. Porque ela, dependendo do plástico, ela ataca o plástico. Por isso a aplicação com aerógrafo. Entendi. Porque você vai aplicando um pouquinho, ela vai secando, então ela não dá aquela... Entendi. Mas eu acho que tem que ser a tinta acrílica mesmo, a base de água, para começar. Tem uma aí da Vallejo, por exemplo, vou fazer propaganda aqui, mas é uma boa tinta. Valeu. É uma boa tinta, porque Vallejo. ela é a base de água, ela não cheira, não tem cheiro nenhum, você tem- usa, não é tóxica. Não tem problema com a patroa em casa, os animais e tal. Nada. E ela pega bem para fazer figuras num certo tamanho. Aí é que tá também, tem as escalas, né? Figuras maiores ficam, cada vez complica para fazer a pincel. Dá para fazer, mas o aerógrafo ajuda bastante. Eu acho que eu vou contratar o Hiro mesmo, porque eu tenho problema de renite, manhã de tinta, cheiro de tinta em casa. Hiro, dica pro cara que quer dar o primeiro passo. Aqui que você, além de paciência, vídeos no YouTube, que mais? Pra pintura, Pro cara que quer tem começar, fazer umas correções e tal. O que tu sugere assim na questão de para dar o primeiro passo? Então, eu costumo lavar primeiro a figura, porque às vezes ela vem suja, aí a tinta não pega. Então eu lavo com sabão neutro, deixo um dia secando lá ou seco com um paninho. Senão fica que nem aquelas figuras que o Zório tem lá, toda engordurada na casa dele, tudo preto. Guerra, o cara que quer começar aí, tua dica, é não começar ou vale a pena É tentar? começar. O problema das tintas, eu não aconselho usar tinta importada, porque no caso da Vallejo, por exemplo, tem um importador só, e se ele parar de importar, você não vai pintar mais. Né? Então tem que ficar com as tintas nacionais, que é o que vai ter sempre. Por isso que na área eu uso mais automotiva, porque isso nunca vai parar, não vai sumir do mercado. Senti Tem as tintas também acrílica, né? De plastimodelismo também. Então, mas tem a questão do importador. Se amanhã o cara parar de É importar... um cara só. Agora, Já existe esse problema. Às vezes um importador trouxe, aí não traz mais. Começar então com algo mais simples mesmo, mesmo que erre, vai embora. Dá para corrigir também. A automotiva é mais difícil de corrigir. E o investimento é menor também. Porque se o cara começar com acrylex e pincéis tigre, por exemplo, aí com o tempo o cara vai pegando gosto, vai vendo que o trabalho está ficando bom, o cara vai investindo mais. Né? Tinta importada já começa a ficar caro. Mas Uma agora- Vallejo, um tubinho de 17 ml, custa R$18. E na última importação, agora eu não sei quanto vai vir. Valeu, não quero. Não dá. Dura bastante, mas- Eu opto pelas automotivas porque é uma lata de 1/4 de litro que pura, diluída, eu consigo diluir ela 8 vezes. Praticamente dá pra pintar um cômodo com ela. E se der uma batidinha no carro, já aproveita para dar um Também. para dar um grau, né? Bom, queria agradecer primeiramente o pessoal da Aero Studios Brasil, que estão sempre dando um apoio para os nossos vídeos, pessoal do Figuras de Ação. Quero agradecer ao Zeca mais uma vez pela presença nos nossos vídeos. Sempre comigo. Contaremos com você de novo por aqui. E a próxima vez, Zeca mostrará fotos dele cabeludo, da época que ele tinha aquele rabo de cavalo e tal. Hiro, é um prazer tê-lo conosco, é um prazer conhecê-lo. E eu... Para de fazer essas quates, essas peças. Aliás, o Ari já te pagou teu custo ou não? Já. Demorou. E meu amigo Marcelo Guerra da Aero Studio, sempre Prazer. presente conosco. Com Muito certeza. obrigado. Fique conosco. Gostou, curte. Não gostou, não curte. Simples assim. Um abraço, até mais. There you go.